Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, analisados sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje, nós não vamos estar falando propriamente de um acontecimento, mas vamos estar tratando sobre o espírito do nosso tempo, sobre a conjuntura social que vivemos hoje e que a maioria dos cientistas sociais chama de pós-modernidade. Mas antes de nós tratarmos sobre esse importante assunto, nós vamos ler uma passagem bíblica bastante conhecida que vai servir de base para a introdução que nós queremos desenvolver acerca deste tema. Trata-se do texto da primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos de 15 a 17. Diz o apóstolo João: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Queridos, nessa passagem nós encontramos o apóstolo João asseverando a necessidade de aqueles que seguem a Cristo se afastarem desse sistema que é alimentado, fomentado pelo arqui-inimigo de Deus e da igreja, o diabo, e que tem tentáculos em toda a sociedade, justamente por causa da sua abrangência mundial, ele recebe este nome de mundo. Mundo na Bíblia é um vocábulo que tem significados diferentes a partir do contexto em que ele é utilizado. Por exemplo, você vai encontrar textos na Bíblia onde a palavra mundo vai significar o planeta em que nós vivemos. Você vai encontrar também a palavra mundo representando, no caso de algumas passagens do Novo Testamento, o Império Romano, o mundo conhecido de então, ou pelo menos o Império Romano. Você vai encontrar passagens da Bíblia também onde a expressão, o vocábulo mundo, aparece significando a humanidade. Mas você também tem algumas passagens na Bíblia onde esse vocábulo aparece com um sentido absolutamente negativo, referindo-se não à humanidade, referindo-se não ao planeta em que nós vivemos, mas aludindo a um sistema que tem abrangência global e que tem como seu líder, o seu príncipe, o diabo. Quando João diz não ameis o mundo, ele não está se referindo aqui ao planeta que nós vivemos, ao cosmos, ao universo criado por Deus, não está se referindo aqui à humanidade, mas ele está se referindo justamente a esse sistema maligno. Por exemplo, em João 3,16, João escreve as palavras de Jesus a Nicodemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Ora, se mundo nessa passagem da primeira epístola de João, capítulo 2, significasse a mesma coisa que nós lemos em João 3,16, então haveria uma contradição. Porque em João 3,16, Deus ama o mundo. E na primeira epístola de João, capítulo 2, nós não devemos amar o mundo, porque Deus não o ama. Afinal de contas, esses textos estão tratando do mesmo tipo de mundo ou não? Claro que não. Nós temos aí o vocábulo mundo usado em sentidos absolutamente diferentes. Em João 3,16, mundo significa a humanidade. Na primeira epístola de João, capítulo 2, repito, o que temos ali é mundo significando um sistema maligno que tem um alcance global, uma abrangência mundial. Daí o termo mundo para designá-lo. E diz João claramente: não ameis o mundo, ou seja, não ameis esse sistema, nem o que nesse sistema há. Porque tudo o que há nesse sistema, e aí ele começa a descrever esse sistema. Vamos ver de novo o texto bíblico? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, ou seja, não é do Pai, mas desse sistema. O que é concupiscência da carne? Concupiscência é um vocábulo, é um termo usado muito pouco hoje em dia, e que significa uma paixão intensa por alguma coisa. Carne aqui não tem um sentido positivo, mas tem um sentido negativo, não é uma referência ao corpo humano, aos músculos de um ser vivo, ou à humanidade, ou a um grupo de pessoas, porque a expressão carne na Bíblia também pode ter esse significado
como por exemplo naquele texto que é muito caro para nós pentecostais, de Joel capítulo 2, versículo 28, quando o profeta diz: nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e carne aí obviamente é uma referência a um grupo de pessoas, no caso o povo de Deus. Carne, nessa passagem específica da primeira epístola de João capítulo 2, se refere à carne no sentido negativo, ou mais propriamente, a nossa natureza pecaminosa, que nós também chamamos de velho Adão. Né? É aquilo que nós herdamos de nosso pai Adão, a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência natural para o pecado. E que num recurso de linguagem chamado metonímia, que a gente aprende lá na escola, aparece essa tendência natural para o pecado, essa natureza pecaminosa, com o nome de carne. Por quê? Porque, como o apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo de número 7, esse princípio mal enraizado dentro de nós, ele não é o nosso corpo, mas ele se manifesta através dos membros do nosso corpo. E tão somente porque ele se manifesta através dos membros do nosso corpo, esse princípio mal, essa natureza pecaminosa, é denominada na Bíblia de carne. Então, quando a Bíblia fala de concupiscência da carne, está se referindo ao quê? A paixões intensas da nossa natureza pecaminosa. Mas o texto bíblico prossegue. Concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Nós já sabemos que concupiscência significa uma paixão intensa por alguma coisa. Logo, concupiscência dos olhos significa ser escravizado pelo que você vê. Significa valorizar mais a aparência do que o conteúdo, mais o rótulo do que a essência. Significa também materialismo, significa viver por vista e não por fé. Esse é o significado de concupiscência dos olhos. E o texto bíblico finalmente fala de soberba da vida. Soberba da vida é egoísmo, é egocentrismo, é egolatria, é ensimesmamento, é colocar você em primeiro lugar, é você achar que tudo deve girar em torno de você, é você colocar os seus interesses, a sua vontade acima de tudo e de qualquer coisa. É um individualismo mórbido, doentio. Isso é soberba da vida. Então nós temos 3 características básicas, fundamentais, listadas na primeira epístola de João desse sistema. Que características são essas? Vamos recapitular. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas são as 3 características desse sistema do qual nós devemos nos afastar. Esse sistema, ele faz de tudo para despertar as paixões da nossa natureza pecaminosa. Não só despertar, mas satisfazer as paixões da nossa natureza pecaminosa. Esse sistema faz de tudo também para que nós vivamos escravizados por aquilo que nós vemos. Faz de tudo para que nós fiquemos apenas vivendo a nossa vida dentro do mundo material, sem olhar para aquilo que transcende o mundo material, a realidade mais ampla, que é a realidade espiritual. Veja, nós cristãos não desprezamos a realidade material. Nós não devemos desprezar a realidade material. Foi Deus que criou a matéria, foi Deus que criou o mundo físico, sendo que a realidade não consiste apenas no mundo material. E muito menos nós devemos ficar presos, escravizados, circunscritos ao mundo material. O cristão não vive por vista, ele vive por fé. Ele não vive apenas por aquilo que ele vê no mundo físico. Ele tem, pela fé, uma visão mais ampla, que abrange também, que alcança também a realidade espiritual. E, finalmente, nós temos esse sistema fomentando o egoísmo, o individualismo, o ensimesmamento. Essas são as características desse sistema. E por que eu estou falando introdutoriamente sobre as características desse sistema para depois nós falarmos sobre pós-modernidade? Porque eu quero enfatizar que, independente do período da história que nós estamos vivendo, nós sempre vamos ver o maligno levando as pessoas a essas 3 coisas. Na antiguidade, no período medieval, na era moderna e agora na pós-modernidade, os métodos podem mudarem, os argumentos podem ser outros, mas o objetivo é o mesmo: levar o maior número possível de pessoas a serem escravizadas pelas suas paixões da natureza pecaminosa
pelos seus desejos pecaminosos, ser escravizadas pela visão materialista de vida e serem pessoas individualistas, ensimesmadas, egoístas, egocêntricas, arrogantes. Esse é o objetivo do maligno em todas as fases da história. Foi assim na antiguidade, foi assim no período medieval, foi assim na era moderna e é assim nesse período da história que hoje a maioria dos cientistas sociais chama de pós-modernidade. E por falar de pós-modernidade como um termo que designa um novo período da história, vamos começar, após essa introdução, refletindo sobre o significado desse termo, para depois nós tratarmos sobre as características desse período da história chamado pós-modernidade em que nós estamos vivendo. Isso nós vamos ver após o intervalo. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Revistas de escola dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para novos convertidos e O Caminho para o Céu para visitantes não convertidos. Ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo e também da conjuntura dos nossos dias à luz da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje, como você que está acompanhando desde o início já percebeu, estamos falando sobre esse período da história que nós estamos vivendo e que a maioria dos cientistas sociais designa como pós-modernidade. E como nós dissemos ao final do primeiro bloco, vamos, nesse início de segundo bloco, meditar sobre a escolha do nome para designar esse período da história. Pós-modernidade. Esse nome já nos mostra que a classificação é muito insegura, né? Você tem, no termo pós-modernidade, não um nome novo, mas um nome que remete ao período anterior. E pós não significa nem antimodernidade, nem pró-modernidade. O termo pós já é para deixar claro que nesse período que nós estamos vivendo, nós não encontramos antimodernidade como um todo, nem pró-modernidade, até porque se fosse pró-modernidade estaríamos ainda vivendo a modernidade. Mas nós encontramos uma mescla de novos elementos que são em parte anti-modernidade e em parte pró-modernidade. Nós temos alguns elementos que são um avanço, um radicalismo de coisas que foram encetadas, iniciadas na modernidade, mas nós temos também uma subversão de conceitos da modernidade. Por exemplo, uma das marcas da modernidade é o cientificismo, o racionalismo. E na pós-modernidade, o racionalismo está em queda, está em baixa, não é? Por outro lado, na modernidade, Deus saiu do centro, não é? Se dizia que na Idade Média o centro era Deus. Você tinha um teocentrismo, se bem que não era propriamente Deus que era o centro,
mas a igreja é que era o centro, né? Mas normalmente nós dizemos que era um período teocentrista. Já no período da modernidade, nós vemos um antropocentrismo, o homem passa a ser o centro. Na pós-modernidade, nós percebemos que não há um centro, mas que com certeza Deus não é o centro. Quer dizer, você permanece não tendo Deus no centro, mas por outro lado, agora você diversifica o que está no centro. Você diz que não necessariamente o homem é o centro, mas você tem várias coisas gravitando aí no centro, né? Para outros, pode-se dizer que nesse período em que nós estamos vivendo, um homem, de certa forma, ainda é o centro, porque no final das contas, você tem muito subjetivismo nesse período da pós-modernidade, o que vai de encontro e não ao encontro daquele objetivismo que você tinha na modernidade. Mas, por outro lado, não deixa de ser o homem no centro, porque é esse homem com seus subjetivismos que está no centro desse período que nós estamos vivendo. Então, esse período da pós-modernidade é um período que tem tanto antimodernidade como pró-modernidade ainda. Por isso o termo pós-modernidade, não é? Aliás, o uso do termo modernidade já é algo que nós devemos questionar muito. Por quê? Porque quem deu esse nome de modernidade à modernidade foram os mesmos que deram ao período medieval esse título de medievo, de Idade Média, ou seja, um período que foi uma transição para outro que iria chegar, não é? Ora, nós temos a Antiguidade, que tem um excelente nome, Antiguidade devido a ser um tempo remoto que está sendo tratado. Mas o termo Idade Média é impróprio, porque quando você fala de Idade Média, você está querendo dizer que você teve um período que era apenas uma ponte para se chegar naquele período que seria o final, que seria o definitivo e que seria o melhor. Daí o nome moderno. Só que agora a gente só está falando de algo que vem depois do moderno. Então esse moderno já não é o final, esse moderno já é uma transição para outra coisa que vem. Logo, o termo Idade Média é impróprio para se referir àquele período, porque você vai ter, logo depois da modernidade, um outro período de tempo, e se Jesus demorar a vir, com certeza nós vamos ter, depois da pós-modernidade, mais outro período de tempo que vai precisar de um título específico para designá-lo. Ou seja, esses nomes criados pelos cientistas sociais são absolutamente preconceituosos. Não é à toa que foram cientistas sociais modernos, né, desse período novo, né, que veio depois daquele que foi classificado como medieval, que deram esses nomes, Idade Média, Idade Moderna. Eles achavam que estavam chegando ao ápice, né, da história da humanidade, por causa da revolução tecnológica, por causa do avanço da ciência, daí o racionalismo, enfim, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. E hoje, diante dessa novidade, desse novo mundo, essa nova configuração social, essa nova conjuntura social, eles não encontram um nome para definir, e daí usam o termo pós-modernidade. Bem, mas quais são as características da pós-modernidade? A pós-modernidade, ela tem várias características. Eu vou, no programa de hoje, tratar apenas de algumas fundamentais. Aliás, agora há pouco, quando nós fomos fazer um paralelo entre modernidade e pós-modernidade, já deu para entender um pouco do que temos na pós-modernidade, mas eu gostaria de ressaltar pelo menos 3 características da pós-modernidade. Primeiro, nós vemos na pós-modernidade uma relativização de valores. Enquanto nós tínhamos na modernidade a crença em valores absolutos, que aliás era uma crença também na Idade Média, naquele período que foi classificado, foi designado de Idade Média, nós temos na pós-modernidade uma relativização de valores. Não existe mais essa coisa de verdade absoluta. Não. Nós não temos mais esse conceito de dogmas. O que nós temos é a relativização dos valores. Nós temos a verdade de cada um. Cada um tem a sua verdade e cada uma dessas verdades é válida, contanto que os limites entre um e outro
não sejam rompidos, ou o respeito dos limites entre as pessoas não seja rompido. E hoje você tem uma circulação de verdades, verdades que se chocam frontalmente, e todas elas são válidas nesse espírito do nosso tempo, nessa época que nós estamos vivendo, chamada pós-modernidade. Uma outra característica da pós-modernidade é também a desconstrução de valores, que é uma consequência da relativização de valores. Aliás, quando você quer desconstruir um valor, quando você quer inverter os valores, você precisa antes relativizar. Quando você quer dizer que algo que é considerado mal hoje, na verdade é bom, e algo que é considerado bom, na verdade é mal, primeiro você tem que dizer que aquilo que é mal não é tão mal sob certa ótica, e aquilo que é bom não é tão bom sob certa perspectiva. Primeiro você tem que convencer as pessoas, ou o maior número de pessoas, de que o que é mal não é tão mal e o que é bom não é tão bom. E depois de você convencer o maior número possível de pessoas disso, quando você conseguir relativizar o mal, aquilo que era visto como mal, e relativizar aquilo que era visto como bom, então você parte para a última etapa do processo, que é a inversão dos valores. Essa também é uma marca dos nossos dias, uma marca da pós-modernidade, a desconstrução de valores. Outra coisa que nós poderíamos ressaltar, não é ainda o nosso terceiro ponto, mas está dentro desse segundo ponto, do primeiro e do segundo pontos, é o desrespeito às instituições. Nós percebemos que cada vez mais, na pós-modernidade, as pessoas estão desconfiando das instituições, estão céticas em relação às instituições. Nós estamos vendo, na verdade, uma desconstrução também de tudo aquilo que era visto como respeitável, como referência. Agora não, agora as coisas estão muito mais fluidas, as coisas estão muito mais areia movediça, estão muito mais cinzentas, aquela coisa preto no branco é cada vez menos comum dentro da mentalidade pós-moderna. Mas, finalmente, vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é o hedonismo. O hedonismo é outra característica dos nossos dias. E o hedonismo tem tudo a ver com o que nós falamos nos dois primeiros pontos. Por quê? Porque a partir do momento que você vive numa sociedade em que não há mais a crença em verdade absoluta, então você perde os seus referenciais. Você perde aquilo que era o teu norteador na vida. Aquilo que pautava você, que orientava você, que fazia com que você tivesse um critério bem claro, bem nítido, para definir o que é que você devia fazer em determinada situação que você estava vivendo. Né? Por exemplo, nós cristãos cremos em verdade absoluta. Nós cremos na palavra de Deus. Então nós norteamos a nossa vida dentro dos princípios cristãos. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos diz e, a partir da verdade absoluta da palavra de Deus, a partir dos princípios, dos valores bíblicos, nós então tomamos a nossa decisão. A nossa ética, a ética cristã, é uma ética bíblica. O nosso comportamento é baseado, fundamentado naquilo que a Bíblia nos diz. Ok. Mas se você não tem mais verdade absoluta, se você não tem mais valores sólidos, mas tudo hoje é muito fluido e cada um tem uma verdade, todas essas verdades são válidas, eu devo me guiar pelo quê? Qual vai ser o meu critério definidor do que eu devo fazer, das decisões que eu tenho que tomar na vida? Sabe qual é o critério que sobra? O critério que sobra é o prazer. Isso é o hedonismo. O hedonismo nada mais é do que o culto ao prazer. É o prazer como centro da vida, como a coisa mais importante da vida, como aquilo que define a tua vida. Ora, se você não sabe que caminho seguir, então você segue aquilo que o teu coração diz. É como a história de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Tem um momento da história em que Alice está diante de uma bifurcação, sem letreiro, sem saber que caminho tomar. Aí o gato risonho olha para ela com o seu sorriso sarcástico e Alice diz para o gato risonho, pergunta a ele: que caminho eu devo seguir?
aquele ou aquele outro? E o gato diz para ela, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, vá pelo feeling, vá pela sua intuição natural, por aquilo que diz o seu coração. Aliás, não é engraçado que na quase totalidade dos filmes, dos enredos cinematográficos, toda vez que chega naquele momento da história em que o herói tem que tomar aquela decisão que vai dar uma reviravolta na história, sempre aparece alguém como mentor daquele personagem, do herói, que vai dar a ele um conselho a partir do qual o herói tomará a decisão importante para a reviravolta na história. E geralmente o herói chega para essa pessoa com a seguinte questão, com a seguinte dúvida inquietante: que decisão eu tenho que tomar? Que caminho eu devo seguir? Qual a escolha que eu devo fazer? E aí o mentor geralmente diz: siga o seu coração. Follow your heart. Siga o seu coração. Quando a Bíblia nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não dá para a gente seguir sempre o coração. Às vezes, seguindo o coração, a gente acerta. Mas muitas vezes a gente se dá mal. Porque o coração não deve ser o grande norte, o critério definidor do certo e do errado, do caminho que nós devemos seguir. Mas, lamentavelmente, na pós-modernidade é isso que nós vemos. Nós vemos as pessoas se pautarem mais pelo sentimento, pelo prazer, pela satisfação imediata que determinada decisão pode dar, do que por valores mais altos, que às vezes nos levam a nos sacrificar, porque nós vemos que esse sacrifício, no final, vai resultar numa benesse, em algo muito positivo. Quando você tem um valor claro, definido, quando você tem nitidamente diante de você o que é certo e o que é errado, quando você se pauta pelos valores da palavra de Deus, que é a verdade, então você sabe que diante de algumas situações você tem que dizer não, mesmo a contragosto, mesmo quando a sua natureza diz o contrário, porque você sabe que lá na frente você terá a bênção de Deus na sua vida. As coisas podem, num momento primeiro, parecer estar dando errado, mas no final tudo dá certo, porque você está seguindo o caminho correto, o caminho reto, o caminho que é orientado por Deus para a tua vida. E como diz a Bíblia, há caminhos que parecem bons, mas o final é a morte. Há caminhos que parecem desagradáveis, mas são caminhos de justiça. No final, você vai ter a bênção sobre a sua vida. Então nós não devemos viver conforme a pós-modernidade. Nós não devemos viver neste mundo como hedonistas, permitindo que o prazer é que nos guie na vida, porque nós temos valores. E esses valores são valores eternos. Não são valores concebidos pela mente humana. São valores que foram dados por Deus, o Criador do universo, o meu Criador, o seu Criador, que te ama e que sabe o que é melhor para a sua vida. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Então, sigamos a vontade de Deus para a nossa vida. Não fujamos da vontade de Deus para a nossa vida, não rememos contra a correnteza da vontade de Deus, mas rememos contra a correnteza desse sistema, dessa pós-modernidade, que nada mais faz do que levar você à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. E a palavra de Deus diz: não ameis esse sistema, nem o que nesse sistema há. Porque quem ama esse sistema vai passar junto com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se pauta pela Bíblia Sagrada, permanecerá para sempre. Queridos, estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu espero que esse programa tenha sido uma bênção para a sua vida. E na próxima semana estaremos de volta. Sempre às quintas-feiras estaremos aqui na TV CPAD para tratar desses temas relacionados ao mundo que estamos vivendo. E sempre dentro daquilo que afirma a palavra de Deus, que é a nossa bússola na existência,
que é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.